Memórias do futebol maranhense. Tá começando mais o Memórias do Futebol Maranhense e hoje eu trago um cara que marcou várias gerações do nosso futebol. Talvez seja o atleta de maior longevidade ou um dos atletas, no futebol maranhense. Prova disso é que ele jogou 27 anos como profissional e foi pendurar chuteira aos 46 anos de idade. Ele é um recordista dos gramados. Entre amador e profissional jogou por mais de 30 anos seguidos. Estou falando do maranhense José Ribamar dos Santos, o nosso neguinho, o deus da raça, o xerife, o lampião, Olha, esse apelido foi um amigo da minha mãe. Era goleiro aqui no João Paulo, um time chamado São Paulo, que era da segunda divisão, por sinal já está extinto também. E eu era pequeno e minha mãe me levava, que ela vendia doce no João Paulo, e eu pequeno lá, e um dia ele passou lá, que se ela não queria dar esse neguinho para ela, disse, não, isso não é neguinho, esse é Ribamar. E ele se gabava muito de ter botado esse apelido. E aí virou neguinho para sempre. Aí virou neguinho para sempre, que teve até a família aqui mesmo, às vezes esquece que meu nome é José Ribamar, é conhecido mesmo como neguinho. Neguinho foi campeão maranhense em 1966, 67, 68, em 1974 e 82 e 83 pelo Moto, em 69 e 70 pelo Maranhão e campeão brasileiro em 72 pelo Sampaio Corrêa, além de ser campeão do torneio Maranhão-Pará. Você é cria aqui do João Paulo, um reduto de grandes esportistas e também de onde saíram grandes nomes para o futebol maranhense, A exemplo que você teve familiares que jogaram aqui no futebol, Exatamente, eu sou nascido e criado ali no bairro do João Paulo, era a rua Agostinho Torre, e desde pequeno eu tinha uma salina lá do quartel, tinha aqui do Caratatio. Aí o molequinho jogava em todas as duas, e nós tínhamos um time aqui, fui convidado para jogar no Universal, o time de Adão, um amigo meu, que era descalço, depois começava a botar chuteira, aí eu fui empinando, graças a Deus, dei sorte desse time ter passado por Flamengo de Monte Castelo, me viram jogar no quartel. China, que era um torcedor do Moto antigo, me levou para fazer um teste e eu fiquei no Flamengo de Monte Castelo, e do Flamengo de Monte Castelo foi meu salto para a primeira divisão. Mas antes você ainda chegou a passar pelo Vasco da Gama de João Paulo, Que não era time da segunda divisão, era time do bairro aqui, que era disputa. Tinha o Vasco do João Paulo e tinha o Real Madrid. E naquela época era uma disputa muito boa, dia de domingo no 24BC, o campo do Exército. Era uma tradição aqui na época, Vasco e Real Madrid. E eu jogava no Vasco do João Paulo, que era Broi, Benedito Broi, um funcionário da prefeitura que acendia essas luzes. Quem está vivo se lembra que acendia as luzes do João Paulo, na época dos festejos São João, ele que tomava conta. E desse Vasco do João Paulo foi que eu fui para o Flamengo. E vale também ressaltar, neguinho, que na época a antiga segunda divisão era disputada aqui no 24BC, Aqui era só os times dos bairros que alugavam, que até hoje o campo do Exército eles alugam. A segunda divisão mesmo era lá em Boa, tem as preliminares, que hoje em dia não existe mais. Antigamente quem fazia as preliminares, Moto, Sampaio, Maranhão, Ferroviário, Vitória do Mar, era o time da segunda, era Vasco, era São Paulo, era Ouro Branco, o Santos, era só time bom da segunda divisão. Para o cara chegar nessas divisões, ele tinha que jogar muita bola no bairro para poder alcançar uma divisão dessa. Era uma tradição também os juvenis atuarem antes das partidas principais. Você ainda chegou a ver jogos dos juvenis? Você ainda chegou a jogar pelos juvenis em algum clube aqui? Ainda cheguei a jogar, cheguei no juvenil do Moto, levado por Wilson Volume, foi eu, Gerson, o William, nós tínhamos uma garotada aqui boa, que Volume nessa época foi juiz de futebol aqui, era sargento do Exército, já falecido, marcou época aqui no futebol maranhense, não só aqui no Maranhão como fora daqui. Nós jogamos no juvenil do Moto, era um juvenil muito bom, o Moto, aquela sede do Moto ali no canto da Fabril, ali tinha uma arquibancada, a geral, e o Moto concentrava lá. Eu acho que dali que é minha paixão pelo Moto, que o meu irmão jogou no Moto, o meu pai jogou no Tupã, mas veio de geração, acho que a família aqui veio de tradição para jogar futebol. Mas nenhum foi zagueiro, Não, era goleiro, centroavante, já eu e o filho e o neto que somos zagueiros. É o Neguinho que jogou também poucos tempos aí no Moto, jogou uns 3 anos no Moto, tá com 26 anos, mas parou de jogar bola, se empregou, não quis mais. E como foi a sua passagem do Flamengo do Monte Castelo para o Vitória do Mar? Como foi essa sua ida por profissionalismo? Quem o levou? O Vitória do Mar era um time da Estiva, muito bom aqui na época. Era o estivador pagava as mensalidades. O Vitória do Mar tinha sede, onde é a sede do Sindicato Estivadores, lá na Praia Grande. Tínhamos caminhonete para levar para treino. E eu já no Flamengo de Monte Castelo fui direto fazer um treino no Moto.
Não fiquei no moto, pegar as coincidências da vida. Não fiquei no moto e o pessoal do Vitória me veio treinar, me levaram para o Vitória do Mar. E graças a Deus no Vitória do Mar cheguei em 1971, aí em 61 no Vitória. Joguei 61, joguei 62. O Vitória do Mar fez um grande time que estava renovando. Aí chegou eu, chegou o Pelezinho, chegou o Bodinho, o pessoal do Anil, o Zequinha. Aí o Vitória do Mar, dos antigos, ficou só Misael e Batatais. O resto tudo foram... Já estava tudo no fim de carreira, o Vitória do Mar formou um grande time. Chegamos a ser aqui vice-campeão, uma decisão com o Sampaio. Aí eu joguei 61, 62, aí em 63 fui logo vendido também para o Maranhão. O Maranhão estava formando um grande time. Aí o Maranhão comprou eu, jogamos umas 3 partidas amistosas. E nessas 3 partidas amistosas eu agradei, de lateral direito, não era central, era lateral direito. E Vareta era quarto zagueiro. Aí o Vitória do Mar fez negócio com o Maranhão, eu fui para o Maranhão mais Vareta. E o Sampaio ficou com Pelezinho e Bodinho. Aí desses 4, aí, graças a Deus, fiquei no Maranhão, 63, fui logo, o Maranhão fazia 12 anos aqui no futebol maranhense que não era campeão. Tive essa felicidade, o Maranhão formou um grande time, trouxe uns pernambucanos muito bons, o time do Maranhão, torcedor antigo, essa velha guarda do Maranhão, se lembra, Lunga, Neguinho, Negão, Clécio, Moacir Bueno, Zuza e Barrão, que era 4-2-4, Valdécio, Escroinha Alencar. Acho que isso aqui, todo torcedor maranhense que está tão vivo, deve se lembrar desse time Maranhão, que era muito bom. Tanto um time de fora, como um time da casa. O time de fora passava aqui, dava no moto, dava no Sampaio, chegava no Maranhão, o negócio mudava de figura. E eu graças a Deus, dei muita sorte. Aí quando foi em 66, o Maranhão caiu numa crise muito ruim, começou a vender jogadores, vendeu Clécio, vendeu Croinha, foi pro Fortaleza, o Wilson, pernambucano também muito bom. E Enio Silva foi embora pro Piauí, que era o nosso treinador, um treinador pernambucano. E eu tive a felicidade do moto me querer me comprar. O Maranhão fez negócio, e eu cheguei no moto, o moto estava lutando por um tricampeonato, já tinha levantado no começo de 66, e eu cheguei e encaixei no time era o lateral direito, era Baizinho, e Paulo Jabotão, pernambucano, mas graças a Deus eu cheguei, não me intimidava com o jogador, eu sabia a minha capacidade e a personalidade que eu tinha. Graças a Deus eu cheguei no moto, fui titular esses 3 anos, disputei Taça Brasil, tudo, e minha carreira foi muito boa também no moto. Foi 3 campeonatos, 66, que já tinha começado, 67, 68. Mas em 63, você jogando pelo Maranhão, botou 6 no moto, né, na final. Eu nunca neguei, todo mundo sabe disso. Quando eu comecei, desde moleque, sempre fui moto. Acho que a influência do pai, do irmão. Agora, só quando eu vestia a camisa, até hoje eu visto a camisa de qualquer agremiação, até dos veteranos que eu jogo, aí pela GAP, lá na BB, o negócio muda de figura. Eu sou torcedor fora, agora dentro de campo, eu sempre honrei a minha personalidade para defender aquilo onde eu estou ganhando meu dinheiro. Neguinho, sobre essa decisão de 63, onde o Maranhão venceu o moto por 6-2, inclusive foi um jogaço que o pessoal mais antigo conta. O que vem à sua lembrança naquela partida, onde você conquistou seu primeiro título pelo Maranhão? Você ser, primeira vez ser campeão, você chegar ainda como estava novo, ainda era um dos jogadores mais novos do time do Maranhão, levou a felicidade. Eu devia estar numa 20 ou 21 anos de idade, o time no Maranhão. É uma coisa espetacular, você uma decisão naqueles municipal, casa cheia, moto em Maranhão naquela época. Nós estávamos vindo de uma excursão de Manaus e era uma melhor de 3. E nós chegamos aqui cansados numa segunda-feira, botaram o jogo quarta-feira, o moto na primeira partida meteu 4-1. Aí o Maranhão se equilibramos, treinamos a semana toda, quando foi mesmo na decisão, pegamos moto em cheio e metemos 6. Quer dizer, um clássico, uma decisão de campeonato. Um time meter 6, a casa cheia no municipal, foi a maior alegria da minha vida, foi esse título, o primeiro título da minha vida. E você já atuava como zagueiro naquele tempo? Era lateral direito. O zagueiro central era Negão, era um funcionário da estrada, já é falecido. Era Negão e Clécio, um pernambucano. E logo que você chegou ao motoclube, Neguinho, você passou logo a polícia militar, né? Você conciliava a carreira nos gramados e também como policial, né? Eu sempre, graças a Deus, também eu não me peguei só sempre numa coisa. Eu era jogador de futebol e era polícia militar. Mas eu tinha, graças a Deus, eu tinha folga pela amizade com os comandantes. O Coronel Reode foi o que me levou para a polícia. O Coronel Prefeito. A maior parte tudo teve sorte que era tudo motense. Então eu, bem pouco, eu tirava serviço. Tinha facilidade para sair para treinar, para viajar, eu tinha folga. Graças a Deus eu segui essas 2 carreiras e hoje em dia, na minha velhice, me serve essas 2 aposentadorias. Velhice entre aspas, né? E joga bola até hoje, né? Porque graças a Deus não chegou o reumatismo.
Neguinho, e o pessoal que conhecia você dos gramados também te respeitava como policial ou levava de boa? Não, levar na boca, eu sempre fui isso. Até poucos tempos agora eu ainda estava de serviço, terão de serviço lá como agente penitenciário. E, graças a Deus eu sempre tive boa pessoa com todo mundo. Nunca saí dos caminhos errados, sempre segui aquilo. Transmiti isso para meus filhos, estou transmitindo para o neto. E graças a Deus a família, já estou na terceira geração. Eu sou um exemplo. Graças a Deus estou com essa idade, me diverto, brinco. O que o homem me deu, eu estou agradecendo. Essa saúde aqui na face da terra, espero ainda viver por muito tempo. No Motoclube você foi tricampeão maranhense de 66 a 68 e nessa época o Moto tinha um timaço, né? O time do Moto era muito bom, o time do Moto. Vila Nova, Paulo, Neguinho, Alzemar e Correia. Gojoba, o velho Ananias jogava, Ronaldo jogava também, Santana, Pestana, Amauri, Pelezinho e Racha. Ribamar, que está no Rio de Janeiro. Esse time era muito bom, esse pessoal. E quem você poderia destacar ou alguns desse elenco maravilhoso do Moto? Carlos Alberto e Santana. Isso era brincadeira, os dois meio campo. Um pela direita, um pela esquerda. Um anilense e o outro ali da Mãe de Deus. Era brincadeira entre os dois. Um é falecido, Carlos Alberto, teve uma tragédia no Rio Grande do Sul. E Santana está no Rio, sempre quando vem aqui, a gente se encontra. Em 68, inclusive, você foi campeão do Norte pelo Moto, né? Jogando com a camisa rubro-negra, talvez um dos títulos mais importantes que o Moto tem na história, né? Essa partida contra o Piauí, foi a primeira partida, foi aqui. Nós tínhamos passado pelo Paysandu e caiu nós e o Piauí. Só que a primeira partida coincidiu ser aqui em São Luís. Nós vencemos por 2-1 e eu tive desentendimento com o Quinha, um jogador, um centroavante paraense, bom jogador também. E nós tivemos desentendimento aqui, eu fui expulso, mas ele aqui. Só que naquela época, o jogador pagava uma taxa e eu joguei a segunda partida lá. Só que nós chegamos em Teresina, nós já chegamos lá para sair do hotel, para ir para campo, já foi aquela dificuldade. Meu nome era foto, os bonecos lá, é esse que nós queremos, eu de lateral direito, no meio daquela torcida. Só que eu nunca me intimidei com essas coisas, nunca tive medo, graças a Deus até hoje eu nunca tive medo de nada. Fomos para campo, casa cheia, Lendolfo Monteiro, você conhece, campo muito apertado, nós não tínhamos Albertão nessa época lá, como nós não tínhamos Castelão aqui, calorzão, 40 graus, tá entendendo? Eu com a cabeça raspada, eu era da polícia, e a torcida jogando tudo em cima de mim, mas não me intimidava. Tivemos uma infelicidade. Dungas tinha um escurinho, centroavante muito bom, fez o primeiro gol deles, 1-0 pro Piauí, quase o Lindolfo Monteiro vem abaixo, mas o time do Moto tinha capacidade, um bom jogador. Tivemos uma felicidade, uma jogada individual, que ele era craque mesmo. Hoje 6 para Deus, Djalma empatou aos 35 minutos, daí pra cá seguramos a zaga, terminou, jogava pelo empate, tínhamos ganho aqui de São Luís de 2-1 e jogávamos lá pelo empate, e graças a Deus. Só que na saída do campo houve um tumulto, a torcida querendo pegar eu, principalmente eu. Só que o Djalma saiu do meu lado, ele também ia apagar o pato. Nós tivemos que correr, invadir casa e a polícia veio buscar a gente naquela época era briga entre Moto e time do Piauí, o time do Piauí aqui era aquele problema danado. E era pior para jogar lá no Pará ou no Piauí? Era todos os dois. No Piauí também, em Belém também, o negócio era brabo. Só que a torcida do Pará não tinha essa rivalidade tanta como era do Maranhão e Piauí. Tem alguma história lá em Belém também de briga? Não, graças a Deus em Belém nós fomos 2 vezes, tivemos essa felicidade de ser dois campeonatos Maranhão-Pará. Um Moto ganhou e o outro Sampaio ganhou. Não tinha essa rivalidade, era só dentro de campo entre jogadores mesmo, mas a torcida não era tão ferranha como essa do Piauí. Muitos torcedores do passado comentam que você tinha um jeito bem durão de jogar, xerifão mesmo, lá atrás, lá na zaga, né? Isso era só uma fama ou você realmente jogava duro? Não, eu vestia a camisa. Até hoje eu vestia a camisa e visto a camisa. Era uma questão pessoalmente minha mesmo. Aquilo vinha de mim mesmo. A turma dizia, os próprios colegas lá, Neguinho tem 2 personalidades. Uma quando tu tá jogando, que eu sempre joguei duro mesmo, com vontade, com disposição. Porque aquilo que você faz com amor e disposição, você vence. Foi como eu venci, que eu jogava com amor e disposição. Qualquer camisa que eu vestisse e visto até hoje, mesmo com essa idade avançada, eu não me entrego. Eu vou até o fim. E ao longo de mais de 30 anos de carreira, você deve ter inúmeras passagens aí pelos gramados. E uma delas foi uma briga envolvendo todo o time do Motoclube contra o Madureira, que veio fazer um amistoso aqui em São Luís, né? Conta essa passagem pra gente. Foi uma partida que naquela época, passava aqui Madureira, passou aqui Olaria, tive o prazer de jogar contra esse time, que agora que a gente tá voltando no Campeonato Carioca. Então o Moto
Sampaio trazia esses times aqui, que hoje em dia tu não vê mais um amistoso. Aí passou São Cristóvão, passava Madureira, Olaria e uma passagem do Madureira, Madureira com timão aqui na época, no Santa Isabel, no nosso campo. Eles com um time muito bom, até depois Pereira, um lateral. Pereira foi lateral do Vasco, foi treinador aqui no Moto. E eu tinha eles com um tal de Quinha que eles tinham, o centroavante do Miguel, que era o centroavante da Madeira. Nós tivemos desentendimento, uma jogada lá, ele partiu para cima de mim, eu nunca levei desaforo para casa, desentendendo. Isso aqui brigou todo o time do Moto, só que a maior parte do time do Moto correu para dentro do vestiário. O vestiário do Moto era logo na entrada do Santa Isabel, aí ficou Pestanha, ficou uns 4 jogadores, Vila Nova, que era carioca, não se meteu, mas o negócio foi feio, eu apanhei, mas também eu dei muita gente. E também tem outra passagem interessante sua com o jogador Tisso do Bahia pelo Brasileiro de 73, onde você impôs respeito, né? Eu impunha respeito. A prova é que no Moto, com uma opção de jogadores de fora, com o Ney, que veio do Corinthians, o time do Moto era um timão. Maranhense mesmo aqui, que era só eu e Gojoba, desse time titular do Moto. E eu jogava de lateral direito. Os treinadores mesmo que chegavam de fora, geralmente aqui o treinador do campeonato nacional, o Moto trouxe o seu Velha, trouxe o seu Hack, era só a maior parte dos treinadores, era treinadores de fora, que passavam aqui. Mas só que todos os treinadores que passavam de fora, que chegavam aqui, que me via treinar e jogar, esse aqui tem no lugar certo. Era lateral direito, era de zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. E essa partida contra o Bahia, o Tisso vinha falar pelo norte e nordeste, vinha acabando com os lateral tudinho. Lateral esquerdo, e essa partida aqui no Nilzinho Santos, casa cheia. Campeonato Brasileiro, Moto Nacional, primeiro nacional representando o futebol maranhense. Naquela época se botava até a cadeira na beira do campo, que era a cadeira especial, casa cheia. E eu tive a felicidade de ser o tio, só que ele pensava que eu fosse canhoto. Só que ele cortava errado, eu chegava junto e ele se deu mal. Se não me sair me insultando, dizer que era para ser estivador. Eu sei que essa partida foi, graças a Deus, foi 0-0 e o Moto se saiu bem no Campeonato Brasileiro. Neguinho, você falou inclusive sobre o Nilzinho Santos nos áureos tempos aí de casa cheia, né? O que passa na sua cabeça quando você se depara hoje com o Nilzinho praticamente vazio nos jogos do Moto Clube? Não só do Moto, né? De Sampaio, Maranhão. O que passa na cabeça de alguém que já reinou absoluto ali naquele estádio lotado e hoje, infelizmente, encontra um público infinitamente menor? Eu acho que a própria estrutura dos nossos times. Repara que quando tem um jogo bom, o torcedor maranhense, os que já foram, os que estão chegando, que estão ainda presentes, o torcedor maranhense gosta do futebol. O que falta pra gente é uma estrutura. Você vê que o Moto Sampaio, poucos tempos aí no Castelão e tal, casa cheia. Então o torcedor maranhense, ele gosta do futebol. O que falta pra gente é nós fazer um trabalho de base aqui, botar jogador maranhense, trazer jogadores bons. O nosso futebol equilibrado dá renda. O Moto, segunda divisão, não pode. Moto Sampaio e Maranhão era para assinar um termo de não cair. Porque os times do interior, não adianta botar time do interior. O time do interior é por política. Quando o prefeito não ajuda, então não adianta. Moto Sampaio e Maranhão bota na cabeça que não pode chegar nesse ponto de ser rebaixado. Rapaz, nós não assinamos. Acabou. Em Belém, Paysandu e Remo não desce para a segunda divisão. Teresina, Piauí e Flamengo não desce. Santa Cruz, então, Moto Sampaio e Maranhão tem que assinar um termo. Que time do interior, não sei, nesse campeonato aqui nosso vai com 10 adversários. Que São José de Ribamar, o prefeito já não ajuda. Santa Quitéria não ajuda. Então nós temos que contar com os times da capital que tem capacidade, que é Moto, Sampaio e Maranhão, para não deixar nosso futebol cair. Neguinho, você jogou muito tempo como lateral esquerdo, mas a sua forma foi jogando como back central, né? Você lembra quando você foi deslocado para a zaga? Eu me lembro, foi no Moto, 68, que o Moto, nessa partida na Bahia, eu era lateral direito, que era Paulo Figueiredo, inventaram. Seu Deus tem em bom lugar. Massal tinha largado o Moto, nós fomos para a Bahia, chegou na Bahia, seu César Budi, que era o presidente do Moto, tinha muito dinheiro aqui, que é dono daquela fábrica, ali no canto da Fabril, perto da Receita. Inventaram que Paulo tinha que ser volante e o lateral direito. Só que essa partida lá na Bahia, a primeira partida, nós levamos de 4 do Bahia. Só que nós chegamos no hotel para a partida de quarta-feira, nós jogadores decidimos. Entramos no apartamento, conversamos com o Nananias, que era o nosso treinador, Deus tem em bom lugar, que o time do Moto não era aquele. O time do Moto tinha que ser Paulo, lateral direito, eu de central e Alzemar. Que lá na Bahia tinha um tal de São Felipe, um gringo muito bom. E nessa primeira partida, ele fez 3 gols. Rapaz, o central tem que ser Neguinho. E justamente, a Ananias voltou atrás na partida de quarta-feira. Nós perdemos de 1-0 porque o senhor Armando Marques tomou a partida do Moto. Tem muitos colegas meus que ainda estão vivos aí, se lembra. Eu de central, não tomei nem conhecimento que era São Felipe. Esse também
cacete, começou a andar e saiu até da área. Nós perdemos a partida de 1-0, que foi tomada, que o senhor Armando Marques deu um pênalti que não existiu. Já tinha anulado um gol de Zé Zico, tá entendendo? Aí eu comecei a ficar de central no Moto, e aí não saí mais. Aí era eu e Alzemar, a zaga do Moto, aí daí pra cá de 68 eu comecei a jogar de central. Inclusive, essa partida com o Bahia foi após aquela heróica classificação do Moto lá em Teresina, né? Onde vocês passaram pelo Piauí. E um detalhe interessante, esse jogo, o próprio César Abud, ele vendeu a partida de volta, que seria em São Luís, ele vendeu para o Bahia, né? Isso acabou prejudicando o Moto. Você acredita que se a partida tivesse sido em São Luís, com o calor da torcida, com aquela pressão, o resultado teria sido diferente para o Moto Clube? Ah, seria. Seria porque o nosso time era muito bom. E ainda teve, nessa passagem, nessa ida nossa daqui para a Bahia, teve jogadores nossos que foram passar as férias no Rio, era fim de ano, já passando para o próximo ano, e não voltaram. Foi o caso de Vila Nova, que era nosso goleiro, Negão muito bom. A Mauri, que era o nosso meia esquerda, foram pro Rio. Essa partida, a primeira partida quem jogou foi o Brito, acho que nós levamos, Deus tem em bom lugar também, era um goleirão. E na segunda partida foi que esses dois chegaram na segunda-feira lá na Bahia e entraram no time, que era o time titular do Moto, essa partida de quarta-feira. Eu só não gostei nessa época, a transição que fizeram na época, que era a primeira partida era para ser lá e a segunda aqui. Agora, só que o time com o Moto tinha no momento, o Bahia não passava pela gente. Só que naquela época, 15 mil cruzeiros, naquela época, foi feito um negócio, a diretoria do Moto fez, não cabia a gente como jogador, tá entendendo? Nós estávamos ali para cumprir nossa obrigação. Mas eu te digo mesmo, se o Moto tem feito a primeira partida lá e a segunda aqui no Municipal, o Moto teria ido mais longe. E nós não fomos mais longe por causa dessa venda. Foi vendido o jogo, 15 mil para fazer os dois jogos na Bahia. O Bahia com uma capacidade que tinha, com o dinheiro que tinha, dentro da Fonte Nova, com aquela torcida dele lá. Nós perdemos a primeira partida de 4-1 e essa segunda que eu fui para a Central, que foi de 1-0 lá, que Armando Marques tomou. Que eu nunca vi um árbitro apitar duas partidas, apitou a de domingo e apitou a de quarta-feira. E prejudicou o time do Moto contra o Bahia lá dentro da Fonte Nova. Também uma das passagens suas em que você até guarda certa mágoa foi a oportunidade que você teve de jogar no Vitória, né? E o Moto infelizmente não liberou você, né? Essa também foi. Eu tive diversas. Ficava naquela história aqui antigamente. Agora não, você vê qualquer garota que bate uma bola, vai para a Bélgica, para a Itália, vai para o Japão. Naquela época, ser um jogador maranhense era muito difícil. Tinha aquela história, você é patrimônio. E esse patrimônio, o tempo vai passando, vai passando. Eu tive a felicidade de ainda estar contando essa história aqui para você, com filho, com neto, já com bisneto, tudo criado. Mas naquela época aqui, para sair um jogador, era muito difícil. Eu tive essas oportunidades, que os times que me viam jogar, pela disposição, pela raça, todo treinador, acho que eu era quase treinador que não gostava de ter um neguinho. E eu tive essa felicidade, não foi só o Vitória, o Remo, o Rio Negro de Manaus, o Andor foi um diretor aqui, não fui. E eu já com 32 anos, Corinthians veio aqui para me levar. Ganhamos Fortaleza lá dentro, o Duque me viu jogar, eu quero esse negão. Só que eu já estava com o quê? Com 32 anos. Naquela época eu queria comprar um zagueiro com 32 anos. Só que depois de uma demonstração com 32, foi até o 46. O Corinthians não ia se arrepender. Mas para tu ver, para vender um jogador naquela época que era muito difícil aqui. Também outra decepção que você teve na carreira foi não ter enfrentado o Santos de Pelé, né? Em 67, novembro de 67 aqui em São Luís. Até hoje frustra para você não ter enfrentado o Santos? Mas não foi pela capacidade, não. É porque tinha uma ordem do governo aqui para deram pro treinador. Nosso treinador, Deus tenha em bom lugar, que era Enio Silva. Depois foi que eu fui saber. Eu no banco, a torcida pedindo bota Neguinho, que era lateral direito. E botaram foi o Paulo, que era do Moto também, o Moto convocado eu e ele, mas optaram por ele, porque era para não machucar Pelé. Eu fiquei no banco, a torcida toda gritando, depois saiu o Paulo, botou o Nivaldo, era um lateral de Sampaio também, Edu, arrebentou com os dois, eu não tive a felicidade. Fiquei no banco e não joguei contra o Santos de Pelé, de Edu, Mengável, Coutinho, era brincadeira, o time dos Casas Cheia aqui também na época aqui. Já vim saber depois do jogo, na hora de nós pegar o dinheiro, que o treinador era nosso, era do Maranhão, e ele me disse por que não tinha me botado para jogar. Mas tudo bem, eu nunca me esquentei por isso, porque naquela época jogar contra o Santos aqui acho que era a maior alegria de todo jogador, tinha jogado contra todos os times, e não ter jogado contra o Santos de Pelé aqui, essa foi a frustração que eu tinha, mas não foi por falta de capacidade, foi pela coisa de governo aqui, que ele tinha dado uma resposta aqui para o governador e me disseram que era para não jogar, para não machucar ele. Mas tudo bem. Neguinho, por falar em decepção, você deixou o Moto em 69 um pouco decepcionado, né? Porque não renovaram o seu contrato e você acabou indo para o Ferroviário, né? Eu acho que foi negligência da diretoria. Não pediram, você que tem um prazo para pedir
a renovação de contrato. E o Moto não deu entrada, eu e Carlos Alberto, para a prioridade de contratos que dava o nome para pedir. E o Moto não pediu no prazo legal. Só que por trás, eu fui na federação, eu soube que o Moto não tinha dado entrada no pedido de assinatura de contrato do meu Carlos Alberto. Nós entramos com o advogado e tivemos a felicidade de ganhar. O time do Ferroviário na época aqui era um time que tinha condição, tinha mais condição na época do que o Moto, porque todo funcionário da Refes pagava o Ferroviário, recebia em dia. E o Ferroviário tinha um time muito bom, né? Marcial, já Miguel, Alzemar estava lá, Vivico. E eu e Carlos Alberto tivemos a felicidade de ganhar o passe. E era para me ter ido por Remo, o Remo ainda veio aqui, que era o seu Vinícius Baúra, era o presidente do Remo, dono da Cinorte aqui, era uma da maior casa aqui de comércio aqui no Maranhão, era a Cinorte. Era seu Marão, era um diretor do Moto Forte aqui também na época, todo mundo aqui que sabe, essa família que teve aqui no Maranhão. E eu peguei o passe e eu fui para o Ferroviário, onde a vantagem. Só que a vantagem que o Ferroviário me ofereceu era a mesma que eu ia ganhar no Remo. Então eu preferi ficar no Ferroviário e tive a felicidade também de o Ferroviário ser campeão. Tinha condição o Ferroviário, né? Trouxe Gelman, um treinador pernambucano, conhecia também do Riscado. O Ferroviário formou um time Marcial no gol, que hoje em dia ainda está trabalhando aí. Aí é Neguinho, Vivico, Alzemar e Antônio Carlos. Era Nélio Esquerdinha, que está em Brasília, Edson, Gimico, Cândido e Cedi, que era o irmão de Bimbinha. O time também, esse era bom demais também na época. No Ferroviário, após um vice-campeonato de 69, você acabou deixando o clube. Inclusive, teve um episódio onde você sofreu uma fratura no braço, uma partida contra o Moto Clube, né? Como foi essa sua passagem rápida pelo Ferroviário? Foi uma passagem muito curta, porque o time do Ferroviário, aliás, essa decisão foi Ferroviário e Maranhão, foi contra Dario. Uma jogada que até hoje a turma, por isso que eu levei de Dario, não foi. Eu fui bater um lateral para Edson, Edson me devolveu a bola e ele veio correndo o Dario, ponta esquerda, e ele me bateu e eu apoiei o braço, quebrei o braço. Eu passei o ano de 69 para 70 com o braço engessado. Aí quando eu voltei para o Ferroviário para treinar, já graças a Deus a recuperação foi muito boa, com 2 meses eu já estava exercitando, aí eu tive um convite do Sampaio, era Massal, treinador por sinal, na época que eu saí do Ferroviário, que fui pro Moto, ele foi muito criticado. O que o Sampaio queria? Um jogador já com 30 anos, de braço quebrado, o que o Sampaio queria? Que o Sampaio na época, isso é uma passagem também que marcou muito. O que o Sampaio queria? Que a nossa crônica aqui pegava muito no pé dele, que eu nunca deixei me envolver. Eles não renovaram o meu contrato com o Ferroviário e eu fui esse convite de Massal. Só que o Sampaio, na época, o Sampaio tinha uma zaga, tinha Sejão, carioca, bom, negãozão, Zé Preto, paraibano, zagueiro, Nivaldo e Clécio. O Sampaio tinha 4 zagueiros, fora os laterais. Eu estou falando só os zagueiros pela direita e o zagueiro pela esquerda. E o Sampaio me levou. Eu fui muito criticado, o que o Sampaio queria, velho. Só que eu cheguei no Sampaio, graças a Deus, nessa recuperação, que eu agradeço a ele lá de cima, tá com vida e com essa saúde ainda, e a memória ainda, graças a Deus, o raciocínio ainda bem, e eu dei a volta por cima. Fui 3 anos titular, eles que gostavam de jogar, mas me fizeram uma pergunta com quem que eu gostava de jogar. Se eu gostava de jogar com o Nivaldo, com o Clécio, eu digo, não, eles é que gostam de jogar comigo, porque todo mundo saía. A prova está que no campeonato de 72, das 72 partidas eu joguei todas. Então, graças a Deus, eu correspondi à expectativa e dei uma demonstração para ele que joguei até 86. E talvez a maior demonstração você deu no Campeonato Brasileiro, né? Onde você levou o Sampaio Corrêa ao inédito Campeonato do Brasileirinho, né? Tem alguma passagem que você recorda da equipe do Sampaio Corrêa ao longo dessa competição? Inclusive até nas próprias viagens? No momento, na época, para você era aqueles ônibus da Transbrasiliana que ainda tem uns aí duro como o quê? Uma viagem daqui para Teresina já era ruim. Agora tu imagina daqui para Bahia, não era nem na Bahia, é a Lagoinha, mais de 290 quilômetros. Quer dizer, era difícil, só que o jogador tinha que ter muita disposição e vontade para. Você chegava nesses lugares, era com os tornozelos tudo inchado, os ônibus não tinham conforto nenhum, não é como agora, todo mundo é de avião. E só que naquela época também o Tiradentes andava de avião, enquanto nós andávamos de ônibus. Só que quem foi campeão do brasileiro não foi o Tiradentes, foi o Sampaio Corrêa, com o elenco que tinha, um elenco bom e barato, como o Célio Rodrigues dizia. É um time do Norte e Nordeste bom e barato, era o time do Sampaio. Mas a dificuldade existia muito, era você para jogar num time daquele, fazer essas viagens daqui para Alagoas, Bahia,
Rapaz, era um negócio. Pelos ônibus que é hoje, você está vendo aí os ônibus, ainda tem uns ônibus da Transbrasiliana que fazem para essas cidades aí. Era muito difícil. Você tinha que ter capacidade, muita moral e personalidade para jogar futebol. Hoje em dia está muito fácil, dentro do material de hoje em dia, tudo sintético. Naquela época era tudo pesado, o time mudou muita coisa hoje em dia do futebol passado para o futebol presente. É que eu sempre digo, se a gente volta ao passado, eu digo agora para você aqui, eu estaria rico. Eu sou rico, da graça de Deus e de saúde, mas eu estaria rico de dinheiro por futebol que nós estamos vendo no momento. E naquele brasileiro, Neguinho, a partir de qual partida vocês acreditavam que o título poderia ser do Sampaio Corrêa? Ou então vocês acreditavam que o Sampaio Corrêa poderia chegar até a final naquele inédito campeonato? Nós acreditamos, o time era muito bom, nós acreditávamos. Agora nós ficamos mais acreditados que naquela época, vencer lá dentro do Presidente Vargas, um dia de sábado, que no domingo jogava Corinthians e Ceará, e no sábado foi Fortaleza e Sampaio Corrêa. Você vencer lá dentro daquele Presidente Vargas, o time do Fortaleza com 1-0, lá dentro, casa cheia, lotado, o Fortaleza gritando Leão, 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 que eles tinham. Não foi fácil. Então, daquela partida que nós ganhamos de 1-0, gol de Geldenir, nós botamos na cabeça e dali nós não perderemos mais. E graças a Deus, o que aconteceu? Todo mundo que vem pela frente, nós somos ultrapassando. E após o empate em 1-1 no tempo normal, o Sampaio Corrêa decidiu a sorte nos pênaltis, né? E a responsabilidade foi toda sua de bater os 5 pênaltis naquela época. Você teve sangue frio para fazer aquilo? Como eu te falei no começo da reportagem, eu sempre tive coragem. E para você era bem preparado para aquilo. E os pênaltis no Sampaio, no Moto Ferro, por onde eu passei, os batedores de pênalti era eu. Então nessa decisão, só que na cara ou coroa, o Campinense ganharam na cara ou coroa. E eu voltei em Massal e anunciei, eles ganharam na cara ou coroa, porque naquela época, muita gente, o pessoal, torcedores do passado e agora, você lembra que naquela época, em 72, apesar de 40 e tantos anos, só que naquela época podia ser um jogador ou 5. Bem pouca gente sabe disso. Só que eles ganharam e vieram preparados para só um jogador bater. E eles ganharam na cara ou coroa e tinha que ser só um. Eu voltei lá no meio de campo nosso, cada time ficava no meio de campo, de um lado. Eu voltei, disse para nós todo mundo sentado no campo, aquela roda que você sabe que jogador faz. E eles ganharam, mano. E só pode ser um jogador. Aí Massal foi procurando quais eram os jogadores que estavam dispostos a bater o pênalti, todo mundo foi fugindo da responsabilidade. Eu senti que ia dar para mim. Quando ele procurou para mim, tinha condição de bater, eu tenho, não tem problema não, eu vou. Pode ser que Deus quiser. E São José de Ribamar, que é meu santo padre. E voltamos lá para o árbitro tornou chamar nós dois para o meio de campo, para dividir quem bateria primeiro. Eu pedi cara, jogou para cima, deu cara, deu o bate primeiro na entrada da Catu da Paixão Cearense. E dei sorte e capacidade também que eu tinha, porque você para bater pênalti, 5 pênaltis, você também tem que ter personalidade e capacidade. Que até hoje tem torcedores que eu vejo, que eu dava de bicudo, de olho fechado. Bicudo é para futebol de salão, de olho fechado não se enxerga a trave. Então até hoje eu bato com a idade que eu tenho, aberto, não pega não. Era a capacidade que eu tinha e fui lá com a proteção divina, bati todos os 5, 2 no canto direito, 2 no canto esquerdo e a última eu dei no meio. Ele já tinha saído do lugar. E ele bateu o primeiro, fez bem, batia bem. O segundo ele meteu um trave, quando bateu no trave, aquele municipal, a invasão humana foi. Tivemos que sair correndo para os vestiários. O bar-nego me rasga todo, mas a camisa eu não dei. Graças a Deus essa camisa eu guardei até há poucos tempos. Vale também ressaltar que naquela competição o treinador Massal acabou deslocando você para a zaga central, né? Você estava com 32 anos de idade e já assim a mesma vitalidade do começo da carreira, né? Porque uma posição de central você corre menos. E lateral aqui naquela época, quando eu comecei, o que Djalma Santos fazia lá, eu fazia aqui, Mar Ribeiro, era apoiar. Um dos primeiros a apoiar. Hoje em dia, aí mudou de nome, era lateral direito, depois passou, como era Ralf direito, depois lateral direito, depois ala. Então vai mudando de nome, mas a capacidade e eu já apoiava bem. Eu, graças a Deus, a velocidade, tinha boa velocidade, graças a Deus. Quando eu marcava os pontas, eu pensava que estava abafando, quando ele ia cruzar, quando ele via era juntada, chegava junto. Eu não era desleal, era duro. Muita gente confunde deslealdade com a dureza. Duro é aquele jogador, é com o Lúcio. Lúcio é zagueiro, admiro, tá agora no São Paulo. É xerifão, chega junto, mas não é desleal. Muita gente desleal, o cara tá dando de você, a bola tá pra lá, o cara tá dando pancada. Eu não era duro, chego junto. Até hoje, quando dá espaço lá na BB com os velhinhos, ainda chego junto para não dar essas oportunidades para ele estar cruzando e passando por mim.
Neguinho, no ano seguinte vocês disputaram uma seletiva, foi Sampaio Corrêa e Motoclube para o Brasileiro de 73, né? E aí, claro, você como um personagem folclórico já do nosso futebol, todo mundo inventa 1000 passagens sobre você e outros jogadores. Tem uma passagem que a torcida fala que você teve a ousadia de jogar bola lá na Praça Catulo da Paixão no último pênalti cobrado pelo Sampaio Corrêa. Essa história procede ou é mais uma lenda que criaram sobre o mito Neguinho? Ah, é lenda. Essa criação. Pode ser, mas não foi na. A bola pegou no Souza, que era o goleiro do Moto, pegou no trave e subiu. Foi a classificação do Moto pro Nacional, que o Sampaio perdeu. E eu estava no Sampaio. Foi um dos pênaltis da minha vida que eu perdi, foi esse. Qual o melhor elenco do Motoclube que você já teve a oportunidade de jogar ou você acredita que eram mais valores individuais nos elencos? Não, a de 80, o elenco tinha mais capacidade. Tinha o Nilton, que foi logo vendido para São Paulo, tinha Lutécio, tinha Paulo César, Tião, Raimundinho, que estava surgindo, o elenco do Emerson, baixinho, pernambucano. Então o time do Moto os valores era melhor, era muito craque por uma só geração. Esse time do Moto de 80 e 81, que foi o tricampeonato do Moto. Neguinho, você da época era a Toca do Rato, né? Que já nem existe mais, era um local onde o moto concentrava ali no centro. E já desde essa época já havia aquelas famosas escapadas, né? O pessoal gostava de uma noitada aqui em São Luís. Tem alguma passagem que você possa relembrar da gente sobre essas escapadas aí de jogadores? Tem uns fatos que a gente ainda está na memória da gente. É que o Moto, o seu Najib, pai do nosso secretário de Esporte e Lazer, Najib Beck, ele tinha esse casarão da Estalar, na Rua da Estrela, um moto onde foi fazer uma sede, em plena zona militrícia, na 28. Tinha jogador nosso que não pensava bem, só que eu era capitão da equipe, que era Massalto no Tinto Serra, e o nego sabia como eu era rígido. Se eu via qualquer colega meu fazendo eu não mandava dizer, nem dizer para a diretoria. Eu reunia todo mundo dizendo na cara dele o que ele fez. E numa decisão nossa aqui no Moto, lá nesse casarão, Edson, goleiro que veio do Flamengo de Teresina para cá, nós afastamos ele de uma decisão, porque ele passou a noite toda e eu vi a hora que ele chegou lá, na escada, a Toca do Rato, a famosa Toca do Rato, aquela casa hoje em dia é uma secretaria do Estado ali na Rua 28. Essa casa ali era do presidente nosso, Najib Beck. E eu reuni o pessoal e disse que ele tinha chegado de madrugada e não jogou. Era Claudinei, um goleiro cearense, que era a reserva dele, e ele foi pro gol e nós fomos campeão com Claudinei no gol. Após o título de 77, você resolveu dar uma parada no futebol profissional e se dedicou a outras atividades. Por que você resolveu largar o futebol por um tempo, Neguinho? Porque naquela época o Moto ficou com uma situação, um time meio fraco. E o torcedor começava já a torcida do Moto não, os cronistas, que o Moto naquele com o Neguinho e tudo. E eu agradeço muito a Dr. Pereira do Santo, que ainda está vivo aí, tá meio adoentado, mas só era um baluarte no time do Moto, era diretor da Coca-Cola. E, Neguinho, nós vamos te arrumar um emprego. Eu fui para a Coca-Cola. E, por sinal, eu fui fazer um curso na Bahia, para tu ver como esse mundo é pequeno. Eu fui para a Bahia, passei um ano na Bahia fazendo curso de mecânico. Só que na Bahia eu fui treinar um dia, os caras me reconheceram lá, era para ficar. Eu não fiquei, que eu estou aqui pela Coca-Cola, não posso ficar. Voltei para cá, para São Luís do Maranhão, me apresentei na Coca-Cola, com diploma, com tudo. Aumentaram, graças a Deus, aumentaram o dinheiro, tudo. E eu tive um convite do Vitória do Mar para treinar. Eu fui treinar no Vitória do Mar, né? Voltei de novo ainda pro Moto, joguei nos pressinhos, me ferrei no Boa Vontade. Quer dizer, a minha passagem aqui no futebol maranhense é uma história longa, tem que ser contada mesmo em livro, como você já escreveu. E na sua terceira passagem pelo Moto, né, a imprensa, inclusive, ela brincava, dizia que a zaga do Moto tinha 100 anos, né, na época do tricampeonato de 80, né? Exatamente, que veio Alex, só da Alex jogou 12 anos no América. Aí vem pra cá, era Neguinho e Alex, ele dizia que, só que no treinamento físico, eu e eles, a gente ainda era um dos primeiros a chegar na corrida, que a gente fazia uma corrida ali de São Cristóvão, até no Maiobão, lá onde é a sede agora do Moto, que a nossa sede era aqui no São Cristóvão, ali perto do cemitério. E o Moto estava fazendo essa sede lá, que eu tive o prazer também de chegar a ajudar para fazer aquela sede hoje em dia, né, o Campo do Moto, lá no Paraná. Então, mas a gente não se entregava, mesmo com essa idade a gente dava conta do recado. Eu e ele era mais que pegava no pé, mas a gente, graças a Deus, ainda demos título pro Moto, mesmo com a idade avançada.
A zaga era Alex, você e Moacir Pernambucano, né? Era mais de 100 anos. Era o Pepe, Moacir Pernambucano também. E a Zequinha tava chegando novo, era o mais novo da zaga, era Zequinha. E a sua última passagem pelo Moto foi até 82, onde você se despediu pelo Papão no Torneio dos Trabalhadores, né? Conta como foi essa sua despedida dos gramados com a camisa rubro-negra. Foi muito bom, essa foi no Castelão, a inauguração do Castelão. Castelo, na época, me ajudou o Moto. Foi Maranhão, Expressinho, Sampaio e o Moto, um quadrangular que fizeram. Eu dei a volta olímpica, foi um prazer, muita casa cheia, lotada. Para você ver, eu dei a volta olímpica, depois de um ano eu volto a jogar. Ainda joguei mais 5 anos pelo Boa Vontade. É uma história superável. Eu acho que eu superava o pessoal, depois ninguém tu vê, como eu digo para todo mundo, se eu estou com essa idade, com essa condição de saúde física, eu só agradeço uma pessoa, chama Jesus de Nazaré. E você parou oficialmente em 86, com 46 anos de idade, né? E até hoje, o que é curioso é que você é lembrado dentro dos estádios, né? Às vezes você vai para os jogos, fica lá na arquibancada, e até hoje você é lembrado pelo torcedor. O que passa na sua cabeça, Neguinho? Quando você é lembrado pelo torcedor, pelos aqueles mais saudosistas, o que passa na sua cabeça em você ter feito fama aqui no Maranhão e ser lembrado até hoje? Pelo bom serviço prestado que eu tenho, e agradeço os que me deram apoio. Foi uma profissão que eu abracei e usei com respeito, personalidade e dignidade. Até hoje, por onde eu passo, estou torcedores do Moto, do Sampaio, do Maranhão, os velhos ferroviários, ainda tem muitos ferroviários aí, me abraço, porque para eles tudo eu dei alegria. Se não dei mais, porque não pude. Neguinho, antes da gente encerrar, eu queria que você então desse a fórmula. Como é que se faz um neguinho hoje em dia com essa vitalidade toda? A turma lá na BEM, onde eu frequento, lá na BB, eu tenho 2 amigos que dizem para mim que, acho que na minha infância, a dona Sabina, que é a minha falecida mãe, disse que eu não comia papa, eu só podia ter comido carne de anta. Pelezinha é um que diz isso, que para ainda ter essa vitalidade e essa condição de estar jogando bola, e eu vou até, como eu falei para você, eu vou até na face da terra, até o dia que o homem quiser. Que no dia que o homem quiser me chamar, a minha missão for cumprida na terra, com personalidade e dignidade, nunca desonrei ninguém, e até hoje tem moral onde eu chego. Ok, Neguinho, eu queria agradecer muito pela sua entrevista, inclusive uma oportunidade do pessoal, do torcedor mais antigo que não via há muito tempo, saber como é que você está, graças a Deus, muito bem, esbanjando saúde, ainda jogando bola como nos velhos tempos. Eu queria agradecer muito a você e desejar também muito mais saúde, né? Que você continue jogando bola aí até onde, como você mesmo fala, até onde Deus quiser, né? Então, eu agradeço. Eu agradeço também, acho que é uma maneira do reconhecimento. E pelo menos aqui no Maranhão, eu te digo isso, eu tive a honra e o prazer na Assembleia, os deputados, eu vi tudo rapazinho, tudo deputado ser homenageado, porque é muito bom o que você está fazendo e o que os deputados fizeram para mim na Assembleia. Reconhecer a pessoa em vida, porque aqui no Maranhão antigamente só queria homenagear a pessoa depois que morre. E você está demonstrando que a pessoa tem que homenagear a pessoa em vida, para ele saber aquilo que ele está fazendo. E eu agradeço demais a você. Beleza, então para encerrar eu vou deixar o hino do Motoclube como uma forma também de homenagem a você e a torcida motorizada. Obrigado então e até a próxima. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo, nesse instante, a nossa mais esplêndida homenagem. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. Nos gramados daqui ou de outro estado, honra o moto, o valor da nossa gente. Grande foi em todo o seu passado, ainda maior agora em seu presente. Nosso lema é vencer de ânimo forte, com justa fama de Papão do Norte. Marchemos nesse instante para a glória, na conquista de mais uma vitória. Ó moto surpreendente,
time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra.